Olá, meus amigos, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja no vosso coração. Louvado seja Deus. Meus amigos, vamos ler agora o capítulo 4 da carta de Paulo aos Romanos, aonde está escrito assim: Abraão justificado pela fé. Louvado seja Deus. Que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem do que se gloriar, porém não diante de Deus. Muito bem. Abraão teve as suas obras, fez as suas obras, né? Louvado seja Deus, mas não foi justificado perante Deus pelas obras, porque se fosse, não seria perante Deus, mas perante os homens, né? Porque qualquer que pode fazer a boa obra no mundo ser a melhor pessoa do mundo, mas se não é justificado, ou se essa pessoa não tem fé em Deus, nada vale as obras dela. As obras valem quando é acompanhada de fé. Louvado seja Deus. Pois que diz a Escritura? Perguntas. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Louvado seja Deus. Então Abraão creu em Deus e isso foi que valeu como justiça, né? Pela sua crença. Deus é crer. Deus é ter fé. Podemos alcançar as coisas de Deus só por fé, só por crer. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado favor, e sim como dívida. Quando a pessoa faz obras, quando a pessoa faz uma obra, ele pode dizer assim: eu quero receber por esta obra, né? Então, ao que trabalha, o salário é dívida. Quem trabalhou tem que receber. Do contrário da fé. A fé é um favor de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Bom, não fez nada, só creu. Eu peco, mas creio que Deus pode me perdoar. Bom, a minha fé faz com que eu receba o perdão da parte de Deus. Porque aí a minha fé, a mim é retribuída como justiça. Eu fui justificado por ter fé. Louvado seja o nome santo do Senhor. E assim, também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente das obras. Então Davi declara que o homem bem-aventurado é aquele a quem Deus atribui justiça, né? Que Deus o justifica. Não que o camarada seja o justificado, mas Deus é quem justifica. E aí, independentemente das obras, as obras podem ser ruins e podem ser boas. Mas as ruins, por exemplo, elas serão justificadas pela tua fé, né? Você crê em Deus, pedindo perdão, você é justificado. Louvado seja Deus. Diz mais: bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são encobertos. Cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são encobertos. Quando? Quando você se justifica pedindo perdão a Deus, crendo, tendo fé que foi perdoado. Porque não adianta nada também alguém pedir perdão a Deus e dizer: será que eu fui perdoado? Não, não foi.
Você só é perdoado quando você crê. Você tem a fé, a convicção de que foi perdoado. Nesse momento você é perdoado. De outra maneira, não. O assunto aqui é ter fé. O assunto é fé. Né? É o firme fundamento das coisas que não se vê. Você tem que crer. Louvado seja Deus. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará o pecado. Claro, se pedimos perdão, Deus vai nos perdoando, porque Deus sabe. Louvado seja Deus, o Senhor sabe que nós somos falhos. Não tem como não pecar. Na mesma hora que estamos ali glorificando a Deus, cheio da presença do Espírito Santo, saindo daí, em seguida estamos pecando. Quando olhamos para uma mulher que passa na rua, né? Quando alguém nos chateia, falamos às vezes um palavrão. Às vezes chegamos ao extremo de brigar, ou de querer brigar, de nos irritar até o último, a ponto de matar alguém. Louvado seja Deus. Mas Deus, se você buscar Deus de todo o teu coração, pedindo perdão a Deus, crendo que és perdoado, o Senhor não me imputará o teu pecado. Diz mais, vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos, ou também sobre os incircuncisos, visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Abraão era incircunciso. Então a fé, essa bem-aventurança, ela vem para todos, independentemente da crença, da raça, do país, do judeu, do gentil, do bárbaro. Essa bem-aventurança vem para todos. Bem-aventurado o homem a qual os pecados são encobertos. Não interessa. Todo aquele que crê, que pede perdão a Deus, por fé, ele é perdoado. Louvado seja Deus. Pois foi a fé que foi imputada a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída, estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso, e recebeu o sinal da circuncisão e o selo da justiça da fé, que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça. Então Abraão se tornou pai de todo aquele que crê, todo aquele que tem fé, filhos de Abraão, né? Então, como Abraão, Deus imputou a ele a fé como justiça, todo aquele que é filho de Abraão, que tem fé, também Deus imputará a sua fé como justiça. Louvado seja o nome santo do Senhor. Louvado seja Deus, glorificado é o nome santo do Senhor. Demais, e pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Então, Abraão é pai de todos, dos judeus que é circuncidados ou não. Quando Abraão se tornou pai dessa nação, pela palavra, pela fé, nem o próprio Abraão era circuncidado. Portanto, não interessa a pessoa, a raça, não interessa não. Todos que creem é filho de Abraão, e também a fé será imputada para a justiça. Louvado seja o nome santo do Senhor. Demais,
Não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Louvado seja Deus. Então, a promessa que Deus fez a Abraão, que a sua descendência herdaria a terra, não tinha a ver com obras, não tinha a ver com circuncisão, mas sim com a fé. Absolutamente a fé. Nada justificaria a não ser a crença, porque o homem não se justifica de outra maneira, a não ser só por fé. Louvado seja Deus, bendito seja Deus, que é assim. Porque se fosse de outra maneira, já pensou? O camarada que fazia uma obra, eu fiz o bem, eu mereço a melhor cadeira lá no céu. Não, não é assim. É a fé que vai fazer, vai dizer se você é herdeiro de Deus vivo, filho de Abraão, herdeiro da terra, do mundo. Louvado seja Deus, glorificado seja o nome santo do Senhor. Pois se os da lei é que são herdeiros, anula-se a fé, cancela-se a promessa. Louvado seja Deus, porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei também não há transgressão. Louvado seja Deus. Pois se os da lei é que são herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Muito bem. Se aqueles que viviam na lei, os judeus, eles era que tinha direito, então a fé seria anulada e a promessa também, né? Porque a promessa foi feita por meio da fé a Abraão, né? Então aqui Paulo queria provar que todos têm o direito. É só querer, só buscar Deus de todo o seu coração, entregar-se a Deus, né? Crendo nele, né? E demais, a lei suscita ira. A lei, ninguém conseguia cumprir a lei. Portanto, suscitava ira. Mas, não havendo essa tal lei, e sendo justificado por fé, não há transgressão. Porque a mesma transgressão, a fé dissipa ela, né? A fé consegue dissipar a transgressão, como quando se pede perdão. Louvado seja Deus, claro. Bendito seja o nome santo do Senhor. Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é de fé, ou da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos. Louvado seja Deus. Então aqui significa provém da fé, né? Para que seja segundo a graça de Deus, segundo a vontade de Deus, né? Vamos trocar isso em miúdo e dizer assim, segundo a vontade de Deus e não a nossa. A nossa vontade não seria imperfeita. Nós não seríamos salvos por a nossa vontade ou por os nossos esforços, não seríamos. Haja visto o próprio Abraão, Moisés, Jacó, José, todos esses que vieram na descendência, eles só tiveram a salvação garantida por meio do Senhor Jesus Cristo. Quando o Senhor Jesus Cristo foi crucificado, morto, foi ao mesmo lugar, na região que eles estão, e disse para ele, eu venci por vocês. Agora sim, vocês têm a sua vida. Vocês têm a vida eterna. Por quê? Porque foi pela graça de Deus, e não por esforços de Davi, por exemplo, Salomão, né? E de muitos outros, não foi por esforços, mas pela graça do Senhor Jesus. Muito bem, Abraão, porque Abraão é pai de todos nós.
não é só de uma minoria, mas todos aqueles que creem. Louvado seja Deus. E demais, como está escrito, por pai de muitas nações que constituí. Isso aqui, Deus falando para Abraão. Perante aquele no qual creu o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Então, só dessa maneira, né, pela fé, poderíamos ser justificados. E depois, para que isso? Para que depois Deus possa nos vivificar, nos fazer a existir novamente. E assim, quantas vezes fosse necessário, Deus faria. Deus fez agora o que somos, vamos para a eternidade e o Senhor nos vivificará de novo, né? Louvado seja Deus, nos chamando à existência novamente. Louvado seja Deus. Diz mais, Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Abraão esperando contra a esperança. Abraão já estava bem velho, mas creu. Então, para se crer em Deus não importa a idade, para se ter fé não importa. A fé é quem vai trabalhar na vida daquele ou daquela que crê. Não importa se já bem velho ou novinho, é a fé que vai dizer na vida dele. Louvado seja Deus. Assim será a tua descendência, né? Segundo lhe fora dito, assim será a sua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou, por incredulidade, da promessa de Deus, mas, pela fé, se fortaleceu, dando glória a Deus. Louvado seja Deus. Estando plenamente convicto que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Louvado seja Deus. Então, Abraão não quis saber, mas levou em consideração a palavra de Deus, né? Não foi incrédulo, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Quando você crê em Deus, e quando você é firme na fé mesmo, você está dando glória a Deus. Você está dando a glória a Deus. Dizendo só, quando você tem fé, você está dizendo só o Senhor pode fazer. É o Senhor que faz. E Deus, sabendo disso, opera na tua vida. Deus opera na vida daquele que sabe, que tem certeza que Deus pode fazer. Né? Deus não opera na vida, mas será que Deus pode? Deus é existente. Ele mesmo é o Deus de fé, é o Deus da fé. É o Deus que haja terra, haja mundo, haja isso, haja aquilo. Tudo foi fé. Então, para alcançarmos alguma coisa de Deus, é através da fé. Não tem outro caminho. Não adianta fazer promessa, fazer voto, fazer isso, fazer aquilo. A tua fé, ela é única. Né? Você pode fazer um voto? Claro, pode. Bom, meu Deus, eu vou fazer um voto. Todo ano vou cumprir o meu voto dessa maneira. Mas não que isso fosse obrigatório. Não é um gesto teu. Você quis assinar a tua fé fazendo um voto, né? Ou complementar a tua fé, né? Fazendo o seu voto de coração. Aí isso Deus recebe, né? Mas não que o voto tenha a maior importância, porque a maior importância é a tua fé. O voto é só uma questão de você estar provando até que você tem fé, por isso fez o voto. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glorificado seja Deus. Pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça.
a crença, saber que Deus era poderoso, por isso, para cumprir. Então, isso também foi imputado. Quer dizer, quando você crê em Deus, quando você crê em Deus, Deus fica contente, né? Mas eu sei que o Senhor é poderoso para fazer, né? Nabucodonosor foi colocar os judeus, né, na fornalha de fogo ardente. Eles sabiam que Deus era poderoso para livrar, como de fato livrou, né? Então, quando Deus vê do teu coração, da tua mente, que você sabe que Deus é poderoso para livrar, para curar, para abençoar, né? Ah, eu tenho uma enfermidade no meu corpo, mas eu sei que Deus é poderoso para curar. Eu sei que Deus é poderoso para ela aparecer e não me fazer sofrer. Então ela, mas tá aqui a enfermidade, mas no teu corpo para você não tem nada. Porque isso é para Deus, é coisa para Deus. Aparece para os médicos ver. Mas você não sente nada? Não, não sinto nada. Você não tem problema nenhum. Porque isso é coisa para Deus. Isso é para o poder de Deus. E ele opera quando vem. No coração daquele ou daquela, essa fé, essa crença verdadeira. Louvado seja Deus. Glorificado seja o nome santo do Senhor. E não somente por causa dele, está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, Jesus, nosso Senhor, louvado seja Deus. Então, igualmente, nós receberemos a justificação da paz de Deus por cremos em Jesus Cristo. Jesus Cristo morreu, Jesus ressuscitou. Bom, eu creio nele, eu também vou. Essa justiça, essa fé que eu creio, me será imputada também. Bom, você creu no meu filho e a você também é imputado a mesma justiça de Deus para todos nós. Louvado seja Deus, isso é muito excelente. Louvado seja o nome santo do Senhor, né? Vou ler o versículo de novo para... Mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus nosso Senhor, louvado seja Deus. Aqui está falando de ressurreição, né? Que nós teremos de ser ressuscitados só porque crermos, só por crermos em Jesus Cristo. Louvado seja Deus. O qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Louvado seja Deus. Aqui tem uma revelação maravilhosa. Cristo foi entregue e morto por causa do teu e do meu pecado. Muito bem. Cristo morreu por causa do pecado. E agora? Agora Cristo ressuscita, louvado seja Deus, de entre os mortos, para poder você ter o direito também de ressuscitar no último dia, né? Ou de ser ressuscitado, louvado seja Deus, porque é o Senhor quem fará isso. Então, que diz, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões, dos nossos pecados, e ressuscitou por causa da nossa justificação. Então, ele ressuscitou para que nós fôssemos justificados, para que pudéssemos ter a salvação também, né? A ressurreição, naturalmente, a salvação, fazendo o mesmo caminho que Jesus Cristo fez. Louvado seja Deus. Que você possa entender
ter entendido essa palavra? Se não entendeu bem, leia a palavra, vá lendo, vá buscando, que você vai entender perfeitamente, né? Porque quanto mais se ler a Bíblia, mais a gente entende, né? Você lê uma vez, entende um pouco. Eu leio quantas vezes quiser. Grandes pregadores no mundo costumavam ler uma mensagem 50 vezes para poder pregar, né? E tem outros que leem muito mais, né? Mas o que importa é que você entenda a palavra de Deus. Eu não tenho essa paciência toda de ler 50 vezes. Eu leio uma vez, duas ou três, e aí eu entendo aquilo que eu entendo. Eu passo para todos vocês. Que Deus possa falar mais no coração de vocês. Amém.